Pessoas da internet. Que boato sinistro da sua escola acabou provando ser verdade? São Paulo, 1993. Era um colégio para crianças superdotadas, sabe? Meio estranho porque, geralmente, esperamos que esses tipos de escolas sejam um pouco mais normais, mas nesse caso foi bem caótico. O primeiro incidente foi um desastre de proporções épicas. 3 desses gênios tentaram tocar fogo no bosque ao lado da escola. Eles falharam miseravelmente, mas não sem se ferir gravemente no processo. Não deu nem para sentir pena, porque ao mesmo tempo você ficava pensando, mas como é que uns alunos tão inteligentes acabam se metendo nessa? Depois teve outro episódio. Um aluno foi atropelado por um ônibus. Não lembro dos detalhes exatos, mas lembro do baque. A coisa foi tão séria que o transporte foi suspenso e o garoto nunca mais apareceu por lá. Não sei se ele morreu ou se foi outra coisa, mas o fato é que ele sumiu. O pior e o mais sombrio aconteceu logo em seguida. Alguém, não sei quem, pintou na parede da escola: "O senhor fulano gosta de novinhas, pergunte por quê." Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Ninguém falava abertamente sobre o que aconteceu, mas parecia óbvio para todo mundo que algo terrível tinha ocorrido. Um tempo depois, descobri que o senhor fulano realmente havia feito coisas horríveis com uma aluna. E como se não fosse o suficiente, no fim de semana seguinte, ele se cancelou. Foi uma época de muitas assembleias, muitas conversas que ninguém sabia como começar. Estávamos todos tentando entender o que tinha acontecido, mas também tentando não deixar que aquilo definisse o colégio inteiro. Não era só o lugar que ficou marcado, mas todos nós. Como se de repente tivesse se criado um buraco invisível no meio de tudo. Florianópolis, SC, em uma escola secundária localizada em um bairro tranquilo, histórias sobre um professor peculiar começaram a circular entre os alunos. O professor de ciências, conhecido por suas aulas extremamente criativas, era também alvo de rumores sombrios que ninguém conseguia confirmar. A história mais falada dizia que ele tinha o hábito de trancar pessoas em um antigo depósito da escola, localizado no subsolo. Era um espaço frio, úmido e escuro, usado apenas para guardar materiais antigos de laboratório. O boato ganhou força quando 2 professores foram trancados lá por várias horas no último dia de aula, antes das férias de inverno. De acordo com os relatos, o professor de ciências havia ficado irritado durante uma reunião de professores e, num momento de impulsividade, empurrou os 2 colegas para dentro do depósito e trancou a porta. Sua intenção, ao que parece, era dar uma lição. Por sorte, um zelador que passava pelo local ouviu os gritos e conseguiu libertar os professores antes que algo pior acontecesse. Um dos professores, muito abalado, acabou pedindo licença por questões de saúde mental e meses depois foi transferido. O outro, conhecido por sua paciência e bondade, tentou minimizar a situação, mas a tensão entre ele e o professor de ciências nunca diminuiu. Curiosamente, foi nesse período que os 2 professores começaram a ser vistos juntos fora do ambiente escolar. 3 anos depois, eles se casaram e hoje têm uma família feliz, embora o episódio ainda seja lembrado com certa amargura. Quanto ao professor de ciências, ele recebeu apenas uma advertência na época. Porém, 2 anos depois, foi demitido por agredir fisicamente um aluno. Muitos dizem que a saída dele foi um alívio para toda a comunidade escolar. A minha história ela é meio pesada, mas acho importante compartilhar. Aconteceu há muito tempo atrás, quando eu morava nos Estados Unidos com minha família. Eu tinha 14 anos quando meu pai faleceu. Foi uma época muito difícil para mim e minha família. Uns anos depois, minha mãe se casou de novo e com isso eu ganhei um padrasto e 2 meio-irmãos. Ele tinha a guarda total das crianças, então nós nos mudamos para uma cidade nova. Foi aí que tudo começou. Na escola nova, tinha um garoto na minha turma que parecia ser tratado como um pária. Ninguém falava com ele, e quando falavam, era sempre com grosserias ou provocação. Para ser sincero, ele também me deixava desconfortável. Tinha algo nele que parecia
diferente. Um dia, criei coragem e perguntei a um dos colegas de classe por que tratavam ele daquele jeito. A resposta me deixou sem palavras. É porque ele fez algo muito errado com a prima dele. Ele foi para o reformatório por isso. Todo mundo odeia ele. Quando ouvi aquilo, fiquei em choque. Resolvi perguntar para minha mãe, já que ela era professora numa escola alternativa do distrito e provavelmente sabia mais do que eu. Quando toquei no assunto, ela começou a chorar. Foi aí que ela me confirmou que era verdade, mas o que ela disse depois foi ainda pior. A criança que tinha sofrido o abuso era o meu meio-irmão mais novo. Ele tinha apenas 3 anos na época. O garoto da minha sala, o agressor, tinha 13 anos. Minha mãe explicou que, na época, a mãe do garoto tentou esconder tudo. Ela e a família preferiram encobrir o caso, ao invés de proteger a vítima. Por isso, acabou perdendo a guarda das crianças e foi processada. Meu padrasto ficou com a guarda dos filhos e, desde então, minha mãe e ele fizeram de tudo para dar apoio ao meu meio-irmão. Mas foi uma luta difícil. Ele tinha muito medo de tomar banho, tinha dificuldade em ir ao banheiro sozinho e guardava comida escondida debaixo da cama. Mesmo com terapia e acompanhamento, ele nunca conseguiu superar completamente tudo o que aconteceu. Voltando à escola, depois de um tempo, o pessoal começou a ligar os pontos. Alguém percebeu que meu padrasto era o responsável pelas crianças e que eu estava na mesma turma que o agressor. Não demorou muito para que os professores interferissem e transferissem ele para outra classe. Ele nunca falou comigo, nem antes, nem depois. Hoje, meu meio-irmão é adulto. Ele tem uma esposa e até um filho, mas ainda carrega muitas cicatrizes do que aconteceu. Ele é uma pessoa forte, mas, como minha mãe sempre disse, algumas feridas levam uma vida inteira para cicatrizar. Minha mãe, aliás, deixou de ser professora depois disso. Ela se formou em psicologia e passou a trabalhar com jovens em conflito com a lei. Diz que é a forma dela de evitar que mais crianças passem pelo que o meu meio-irmão passou.